Agora vamos falar da situação política em relação a toda essa situação, mobilização dos caminhoneiros, a atuação do governo, a decisão de usar as forças federais, como disse o presidente Temer. Hoje de manhã haverá uma reunião para avaliar os primeiros resultados, exatamente a avaliação desse uso das forças federais, se trouxe alguma diferença e se provocou alguma diferença em relação à mobilização dos caminhoneiros e principalmente abastecimento. Nós estamos na linha com Marco Antônio Villa. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, qual a sua avaliação em relação ao noticiário que nós temos desde ontem, referente à mobilização e o uso de força em alguns estados? Olha, aí vamos ver o que vai acontecer, né? O cenário ainda é bastante confuso, né? Vamos ver, hoje é um dia decisivo, né? No sentido do desbloqueio das estradas, dos centros de abastecimento. Vamos ver o que vai acontecer agora. O central, me parece, é que o governo que tinha morrido no dia 17 de maio do ano passado, quando daquelas revelações da JBS, do Joesley Batista e aquele áudio conversando com Michel Temer no Palácio Jaburu às 10h30 da noite, ele foi sepultado nessa semana. O governo acabou, né? Acabou literalmente, e a pergunta que fica, como é que esse governo vai se arrastar até 1º de janeiro, quando tomará posse o presidente eleito no segundo turno, 28 de outubro e tal. É um momento realmente muito difícil que o país passa. Agrava-se a crise de governabilidade, né? Aquilo que nós temos insistido não é uma simples crise política, que já é grave, é uma crise estrutural do Estado brasileiro. Mostra, nessa semana nós somos apresentados por uma categoria que o Brasil não conhecia, os caminhoneiros, para problemas estratégicos na área de combustível que o Brasil desconhecia, por modal de transportes que o Brasil desconhecia, inclusive os candidatos à presidência da República, e sacramentou a figura de um presidente fraco, né, desastrado, que tem absoluta falta de sintonia com a realidade. A questão é como é que Michel Temer ainda vai ter autoridade, já que ele não tem autoridade. Nós vivemos a maior crise de autoridade da história. Como é que ele vai se arrastar por mais 7 meses? Ou melhor, como é que nós, brasileiros e brasileiras, vamos suportar mais 7 meses de Michel Temer à frente da presidência da República? E professor, o que a gente percebe é que houve muita imprevisibilidade do governo. Ontem o senhor cobrava, inclusive isso, uma atuação de serviços de inteligência, porque os caminhoneiros há meses vinham ameaçando com alguma manifestação, mobilização. Eles estavam insatisfeitos com a evolução de preços, com outros problemas que eles têm também em relação à cobrança de pedágio, definição de valores de frete. Então é uma categoria que já sofreu efeitos da crise econômica, porque em outras condições, quando há um aumento de custo, simplesmente se repassa para o frete. Tanto Perfeito. que a gente não estava vendo impacto maior na inflação exatamente por causa disso, porque a economia ainda vive os efeitos da crise. E o governo não deu importância, não propôs qualquer acordo, não houve nenhuma tentativa de negociação até o momento agora em que a situação explodiu e poderia colocar o país num caos ainda mais sério. Claro, o Gabinete de Segurança Institucional, nós cobramos o general Sérgio Etchegoyen, que é o responsável por esse gabinete, que é um ministério, seria o SNI, como eu brinquei lá dos tempos democráticos, tal, que recolhe as informações do que ocorre para o país e abastece a presidência da República. É impossível que o GSI não tenha notado a mobilização dos caminhoneiros, que se organizam de forma moderna, via WhatsApp. Provavelmente o governo está na época do Telex, mas os caminhoneiros não. Se articularam, né? O governo ou recebeu as informações e não levou a sério, ou não recolheu devidamente as informações, e o presidente da República, afinal, nós estamos num regime presidencialista, cabe a ele a seleção, a análise e a tomada das decisões de um fato, num momento tão importante como nós estamos vivendo, de uma crise tão grave. E ele não o fez, né? E quando nós cobramos tantas vezes que ele fizesse um pronunciamento público, ele o fez ontem, em rede nacional de rádio e TV, um brevíssimo pronunciamento que foi muito ruim, falando em plano de segurança. Não há plano nenhum de segurança, o que há um decreto, né? Falou em forças federais de segurança. As forças armadas não são forças federais de segurança, a sua defesa, a função fundamental é a defesa da pátria, portanto ele desconhece a expressão, vale destacar, que não está presente na Constituição, pediu a ação dos governadores, né? E disse que ia ter coragem de exercer a autoridade. Quando alguém diz que vai ter
ter coragem para exercer a autoridade é que não tem. E depois o pronunciamento no CONFAS, aí já não mais em rede nacional de rádio e TV, que foi também um momento desastroso. Aí foi pior que mostrou um absoluto alinhamento da realidade, uma falta de sintonia com o que estava acontecendo no país. Ele causou estranheza para ele que os frangos estavam morrendo, expressão dele, canibalizando-se. É inacreditável a incompetência, a falta de sintonia com a realidade e a fraqueza. É um homem fraco. E o perigo numa situação como essa, tendo um fraco que não sabe exercer autoridade à frente da presidência da República, é nós chegarmos a uma situação de anarquia. Esse é o grande perigo. Vamos ver hoje. Hoje é o teste. Agora, o trabalho sujo, para variar, o presidente fraco empurrou para as Forças Armadas. Exatamente, mas ele precisava de alguma utilização de força para garantir, inclusive, a desmobilização, o espaço aí para trânsito nas estradas, para que se possa tirar combustível das refinarias, né? Mas aí vamos ver também a omissão dos governadores estaduais. São Paulo é o melhor exemplo, o mais importante estado da federação, que tem 22,5% de eleitorado, o maior PIB do Brasil, tudo isso. A pergunta, e nós falamos tantas vezes, onde está o governador Márcio França? Ele se omitiu porque ele é candidato à reeleição? Claro que sim, a resposta é positiva. Agora, para ele é mais importante a reeleição ou defender os paulistas numa situação caótica como vivemos? Então, se Temer é fraco, Márcio França também é outro fraco. Não tem autoridade, há uma crise de autoridade. O estado de São Paulo está esmo. Nós vamos nos aguentar até 1º de janeiro. Não tem governador. Tem uma pessoa que senta na cadeira de governador, mas não governa. Ele ainda está pensando que é prefeito, sem nenhum demérito, um prefeito de São Vicente. Ele não é, ele é governador no mais importante estado da federação. E no momento mais grave que nós vivemos nos últimos anos, ele sumiu. Escafedeu-se. Não, ele tomou uma medida assim, ele vai multar quem parar em fila dupla nas estradas. É verdade. Essa medida foi anunciada, professor. Ele anunciou essa medida, nem apareceu para falar, senão tomaria ovo, seria ovacionado, né? Quer dizer, nós temos pessoas... E por isso que eu falo, essa semana tem de ser educativa, pedagógica para todos nós. Nós olharmos essa república, algo que eu insisto, ela acabou, essa república não tem conserto. Ela não tem homens públicos à altura da grandiosidade do Brasil e de São Paulo. Não é possível que o Brasil seja governado por Temer e São Paulo por Márcio França, acho que é o sobrenome. Não é possível, nós somos paulistas N vezes melhores do que o fraco governador, assim como os brasileiros são muito melhores do que o presidente da República. A crise de autoridade mostra o cerne da questão, o fracasso dessa República, dessa Constituição e dessa estrutura. Insisto, a crise não é política, a crise é estrutural. Professor Villa, um bom dia, contamos com a sua participação a qualquer momento, nós vamos continuar com a cobertura aqui da Jovem Pan para acompanhar o que está acontecendo no país. Um bom dia. Bom dia para todos.